Raíssa Lomonte, começa agora o Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu já começo te fazendo um convite para você seguir a gente lá nas redes sociais, no @agromaistv, no Instagram e no Facebook. Você também pode acessar o nosso site agromais.band.ol.com.br e conferir o nosso conteúdo. E você também pode falar com a nossa produção pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 11 93700 7883. Manda sua mensagem pra gente, a sua sugestão de reportagem que a nossa produção vai te responder. Para apoiar a inovação no agro brasileiro e divulgar ações e iniciativas que ajudem na modernização da agropecuária, foi criado o programa AgroHub Brasil por meio de portaria que entra em vigor no mês que vem, em setembro. Para entender mais sobre essa iniciativa, eu conversei com o Daniel Trento, que é coordenador geral de articulação para a inovação do Ministério da Agricultura. É o que a gente confere agora. Daniel, começa contando para a gente, então, no que consiste esse AgroHub, o que é o AgroHub? Bom, o AgroHub, o programa AgroHub, né, ele é um programa estabelecido pelo Ministério com o objetivo de apoiar os ecossistemas de inovação da agropecuária brasileira. O que é isso? Promover um ambiente favorável para aproximação entre os produtores rurais, empresas privadas, as universidades, as startups, essas empresas novas, digitais, de base tecnológica, as instituições de pesquisas. Para que isso? Para que ter um ambiente favorável para essa aproximação? Para gerar demandas, né? As instituições de pesquisa, as startups, identificarem junto com os produtores, junto com as empresas, as demandas latentes do agro, construir suas soluções cada vez mais afinadas e mais alinhadas com aquilo que o produtor quer, reduzindo o tempo de geração de uma solução tecnológica, né, desde a sua ideia até a chegada no mercado. Há quem diga que as startups estão revolucionando aí o nosso agronegócio, né? Qual a importância dessas empresas novas, disruptivas, para aumentar a geração de renda, de empregos, né? E, como você falou, reduzir os custos no campo. Queria que você falasse um pouquinho mais, então, sobre as startups e o papel delas para o agronegócio. Sim, é fundamental. As startups, elas são empresas ágeis, né? São empresas geralmente formadas por jovens e que elas têm uma grande vantagem. Elas geralmente trabalham com uma única solução, né? Diferente das grandes empresas que têm um portfólio grande de soluções, de produtos, de serviços, as startups geralmente trabalham focadas em uma solução e geralmente essa solução é justamente aquilo que o produtor precisa, né? Quando construída dentro de um ambiente de inovação, dentro de um cenário onde ela conversa com o produtor, entende quais são os desafios dele, quais são as demandas, e aí sim elas têm maior capacidade, são mais enxutas, têm um custo mais reduzido, conseguem chegar a essa solução com soluções mais customizadas, né, mais rápidas. Elas têm uma capacidade de errar muito mais vezes com custo mais baixo. Isso permite que as soluções sejam validadas antes de chegar no mercado, antes de chegar no produtor rural. Então, essas empresas, muitas vezes, existem iniciativas e chamadas de startups e as pessoas enxergam como se fosse uma feira de ciência, apenas um movimento, mas no fundo elas são estratégicas para levar as tecnologias para o produtor. Elas levam cada vez mais aquilo que está sendo construído no meio urbano, como utilização de drones, de internet das coisas, a integração dos equipamentos, dos celulares, junto com outros dispositivos para previsão de tempo, previsão de safra, estimativas de produção, entre outras informações que são importantes cada vez mais para o produtor. E isso agrega, principalmente, informação para tomada de decisão. Querendo ou não, esse conjunto de empresas trazem mais informações mais fidedignas do campo para que o produtor tome a decisão com menor chance de erro, né? Reduzindo o custo e aumentando a receita. Como é que vocês vão ajudar na questão da captação de recursos, né, públicos e privados? Sim, a ideia do programa, né, além de ter, a gente já tem um portal chamado AgroHub Brasil, né, nesse portal existem muitas informações sobre esse ecossistema, sobre esse ambiente de inovação, startup, produção, agronegócio, mas a ideia é capitalizar, junto com esses atores, junto com as empresas, junto com os produtores, linhas de recursos para que cada vez mais essas tecnologias cheguem no campo. Sejam esses recursos públicos, aí via os parceiros públicos, os bancos,
por exemplo, o FINEP, o BNDES, a gente tem parcerias aí com a BDI e lançado, inclusive, alguns programas já esse ano, e outras parcerias com atores privados. A gente sabe que existem muitos fundos de investimento interessados em investir em startups do agro, e a nossa ideia é o quê? Fazer um filtro, trazer as melhores startups para que elas sejam habilitadas a receber esses aportes de recursos privados ou públicos, né? Facilitando que suas tecnologias cheguem ao campo e cheguem ao produtor rural. Tá certo. Daniel, vocês têm aí o balanço das startups novas, enfim, do surgimento de startups voltadas para o agronegócio? Sim, nós temos monitorado isso junto com a Embrapa. No ano de 2021, teve um crescimento do número de startups do agronegócio de 40%. Isso significa, no ano de pandemia, mais de uma startup por dia sendo criada. A gente contabiliza hoje mais de 1.500 startups do agro no Brasil, e esses hubs, esses ambientes de inovação que poucos se conheciam, hoje nós temos mais de 50 ambientes de inovação agropecuária. Esses ambientes onde o produtor pode conversar com startup, com instituições de pesquisa, com empresas, para poder buscar novas soluções. Então, a gente tem aí mais de 50 ambientes de inovação focados em agropecuária no país. Tá certo. Daniel, então, para quem quiser saber mais sobre essa iniciativa, qual o endereço? Coloca no mecanismo de busca AgroHub Brasil. Certamente é um dos primeiros resultados que aparecem, é mais fácil do que eu dar o endereço, que ele é muito longo. Certo, Daniel, muito obrigada pela sua participação e a gente vai acompanhar aí essa iniciativa com certeza. Horta Inteligente, cultivo de hortaliças, temperos em casa. Vamos conhecer as novidades da Brota Company, que recebeu um investimento de R$1 milhão para expandir as atividades. O Rodrigo Farina, o CEO da empresa, conversou conosco sobre essa iniciativa. A Brota surgiu com um propósito em 2019 de trazer a agricultura para dentro da cidade. As pessoas querem plantar em casa e até então elas tinham algumas dificuldades, e elas eram especialmente três: falta de tempo, falta de conhecimento e falta de espaço. E a gente pensou, e se a gente construir um produto que não precisa de nada disso, que funcione como se fosse uma máquina de café das plantas. Ou seja, faz plantar o que você quiser, onde você quiser, com quase sem esforço. Legal. Bom, e quando foi isso? Conta pra gente. Isso começou em 2020. A gente começou com uma relação direta com os nossos consumidores, começou no modelo de pré-venda, porque o que a gente entendeu, né? Esse produto ainda não existia no Brasil, mas as pessoas queriam plantar em casa do mesmo jeito. Então a gente começou a oferecer essa solução para os consumidores e eles mesmos construíram isso junto com a gente, chegando onde a gente está hoje, que é com um produto muito bem redondo e pronto para poder expandir. Certo. Quais foram as novidades desde que vocês lançaram a empresa, Rodrigo? Bom, as novidades foram muitas, mas eu vou tentar simplificar aqui, porque sempre a gente gosta de falar sobre esse assunto, né? O que a gente fez primeiro foi, a gente precisa ter uma base tecnológica muito forte. Então, como você bem falou, o nosso primeiro investimento foi para poder atingir essa base tecnológica e, a partir dela, conseguir pensar em novas soluções. A primeira coisa que a gente fez foi expandir a quantidade de cápsulas. Então, antes a gente tinha 11 tipos de cápsulas diferentes, hoje a gente está com mais de 50. Ou seja, praticamente todo tipo de tempero que você conseguir pensar e que não cresce em árvore, dá para ter também na sua casa agora com nossos produtos. Olha que interessante, que não cresce em árvore. Importante, a gente está vendo imagens aí, né? Eu vou pedir para você explicar, enquanto a gente está rodando as imagens, para o pessoal de casa entender como é que é. Vamos deixar ali o Rodrigo ao lado da imagem para ele explicar. Claro. A planta precisa de basicamente três coisas. Primeiro, ela vai precisar de muito carinho do consumidor. Então, isso é uma coisa que traz um benefício para casa, traz um benefício para a sociedade como um todo. Segundo, ela vai precisar de hidratação. E a gente criou um sistema de filtros inteligentes que mandam água para a raiz da planta conforme ela tem necessidade. A segunda coisa que ela vai precisar é de nutrição. E a gente criou um sistema de nutrição inteligente também, que libera para a raiz da planta, conforme ela tem necessidade, aquele tipo de nutriente. Ou seja, ela vai estar sempre bem alimentada, sem excessos e também sem falta. E a gente criou também uma variação, que é com a eliminação artificial. O que a gente percebeu? Muita gente tem a vontade de plantar em casa, mas mesmo que quisesse, não tem sol o suficiente, que a planta também vai precisar. E para isso a gente criou a iluminação, que te permite agora plantar também aonde você quiser, até dentro de um armário. A tecnologia está no box, esse que a gente está vendo branco, está na terra, está na semente? Onde é que está a tecnologia da Brota Company? Perfeito. Ela
está em vários lugares, né, primeiro de tudo, mas a principal parte da nossa tecnologia está nas cápsulas. Essa cápsula ela tem tanto a capacidade de puxar água conforme a planta precisa, quanto de fornecer o nutriente. E por que isso é importante para a gente? Porque uma vez que eu tenho uma cápsula ideal para o crescimento daquela planta, como por exemplo essa que está mostrando na tela agora, um manjericão, eu consigo trabalhar com ela de formas muito variadas, ou seja, eu consigo criar múltiplos produtos e é justamente para onde a gente está apontando agora. Tendo uma base tecnológica muito sólida de nutrição e de agronomia, a gente consegue expandir muito rapidamente o produto, mudando, vamos dizer, só a carcaça. O centro da tecnologia continua sendo sempre o mesmo. Como é que foi a fase de pesquisa? O que vocês tiveram que estudar para chegar até esse produto? Perfeito. Primeiro de tudo, a gente fez pesquisas com o consumidor. Eu acho que é sempre a parte mais importante, né? Você entender qual que é a dor real que esse consumidor tem. E a gente percebeu que esse consumidor ele queria ter plantas sempre que ele precisa na casa dele. Ou seja, sempre ter aquele manjericão fresco, aquela sálvia para você poder fazer um molho. E isso a gente precisa pensar depois, como que eu entrego essa tecnologia para ele de uma forma e de preço que ele quer pagar. E aí a gente começou o desenvolvimento da tecnologia. E quando a gente pensa em hortas autônomas, a primeira coisa que vem à cabeça é um computador que faz aquela planta para você. Só que isso geralmente é muito caro. E quando a gente começou a desenvolver essa tecnologia, a gente foi mudando para o âmbito da agronomia. Trouxemos muitas pessoas para dentro da Brota para trabalhar junto com a gente. E essas pessoas fizeram aqui dentro de casa essa tecnologia funcionar. A gente, nesses 1 ano e meio já quase de trabalho, mudou a formulação da nossa cápsula mais de 42 vezes. Então, semana sim, semana não, a gente está melhorando essa tecnologia, implementando novas formas de distribuição nutricional e também aumentando a quantidade de sabores que a gente faz hoje, que vão desde manjericão até um tomatinho. Vou separar em duas partes a matéria-prima, tá? A primeira é a parte biológica, a parte viva. Essa matéria-prima a gente compra de vários fornecedores, todos eles rastreados e parceiros nossos, que mandam para a gente aqui. Aqui a gente faz um trabalho com esse material e transforma ele numa fórmula secreta. E essa fórmula secreta que chega na mão do consumidor. A outra parte do material, que é a embalagem, a parte plástica, etc., vem de um lugar muito especial, vem do lixo. A gente transforma lixo em matéria-prima e leva isso para casa do consumidor de forma sustentável, porque não adianta a gente fazer ele plantar em casa, que é uma prática muito importante, se a gente está jogando lixo no mundo. A gente tem mais de um tipo de fruta já aqui, o tomate é uma delas, a pimenta é outra delas, e a gente está desenvolvendo produtos que sejam específicos para frutas. Então, hoje o nosso produto é ideal para temperos folhosos e a gente já quer lançar produtos que sejam focados para isso, mas hoje ele já é produtivo nesse sentido, sim. O desafio tecnológico é bastante diferente, a formulação da cápsula é diferente, o jeito que você irriga essa planta é diferente e até a iluminação é diferente também. E agora vamos falar do Avança Café, iniciativa que une a Embrapa Café, o Tecnoparque da Universidade de Viçosa e a Universidade de Lavras. Isso para alavancar projetos inovadores em prol dessa cadeia produtiva do café. O pesquisador da Embrapa e gestor do projeto Avança Café, o Antônio Herbelê, é o nosso entrevistado de hoje, já está conectado conosco. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, Antônio, pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos aqui para fornecer as informações sobre o Avança Café deste ano, que tem muitas inovações, tem muita coisa boa para mostrar para o pessoal e esperando as startups se inscreverem no programa e fazerem aquilo que tem feito nos últimos anos, não é? Tem feito uma boa revolução na cafeicultura nacional. Então, esse é o nosso objetivo. E, Antônio, antes da gente falar, então, do Avança Café desse programa, traz um panorama, por favor, de como está a produção de café no Brasil. A gente vai bem, estamos bem posicionados, né, na comparação com outros países. Que balanço você traz dessa cadeia produtiva? O maior produtor, o maior consumidor mundial de café, né, o Brasil é um destaque dessa cadeia produtiva há muitos anos, né, histórica, né, fez uma grande mudança na produção brasileira, o café. Tem história do café e história do Brasil, praticamente, não é? Então, o que nós temos de novidade nos últimos anos são os cafés de qualidade superior, chamados cafés especiais. Você lembra que quando você entrava no supermercado, você comprava um café sem nenhuma preocupação maior com a marca. Hoje nós sabemos que podemos entrar no mercado e comprar um café especial, um café que tem, inclusive, o nome do produtor, de região ele é, enfim, as condições em que foi produzido. Isso é uma grande mudança. E o Brasil desponta também na produção de cafés especiais no mundo. E essa atividade que nós desenvolvemos na Embrapa com as startups tem colaborado muito.
uma das startups de 2019, por exemplo, quando nós iniciamos esse programa, ela hoje exporta café, faz a conexão com o pequeno produtor aqui no Brasil e leva café especial direto para a Europa, para os Estados Unidos, e fazendo uma ligação direta da lavoura para o consumidor final na Europa, nos Estados Unidos, que é a Farmely, né? Então, nós temos uma revolução na cafeicultura nacional nesse sentido, né? E nós podemos colocar cada vez mais produtos de alta qualidade na mesa do produtor brasileiro, na mesa do consumidor brasileiro, mas também aos pequenos produtores, aqueles que produzem um café de alta qualidade, eles têm muito mais renda com a sua produção de café. E essa atividade, ela vem reforçada por uma série de correlatas, de ações correlatas. Por exemplo, a certificação dos pequenos produtores. Então, a Certificafé foi outra das startups que nasceram do projeto Avança Café, coordenado pela Embrapa com essas duas universidades, né? Quer dizer, a Certificafé é uma startup que certifica pequenos produtores, né? Não importa se você tem 1 hectare de café, ou 50 hectares, ou 500 hectares, ela certifica o café e com essa certificação ele pode, então, entrar nesse mercado mais especializado. Então, a cafeicultura nacional deu saltos nos últimos tempos, nós temos muito mais a fazer ainda, mas com essa ação das startups, com a pesquisa da Embrapa, que é aquela pesquisa tradicional, e não custa dizer que uma pesquisa no seu modo de, por exemplo, da área da genética, nós levamos 12 anos para desenvolver uma nova cultivar de café. Então, temos necessidade, sim, de informações tecnológicas geradas pela pesquisa histórica, no pesquisa histórica no Brasil, por exemplo, trabalho do IAC histórico, mas também precisamos de inovações mais rápidas, máquinas. Por exemplo, uma máquina que move o café ali, né? Que é necessário sempre fazer isso. É a mão ou algum animal que faz isso, né? Então, uma das startups desenvolveu uma pequena máquina com energia solar e que fica revolvendo o café no terreiro o dia inteiro. Então, são pequenas técnicas, informações técnicas que não necessitam de 3 anos e um grande investimento, mas que o café precisa muito para dar o salto de qualidade que necessita. Basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Tá certo, Antônio. Bom, você já trouxe um apanhado aí, um panorama sobre, então, a nossa produção de café, falou um pouquinho do trabalho das startups, agora falando do programa, quando surgiu, hoje são quantas startups? Recapitula pra gente, por favor. E todas têm um foco específico no grão, é isso? Ou, por exemplo, tem startups que tratam de gestão, alguma coisa de monitoramento. Fala pra gente que startups são essas e o que é, então, na prática, o Avança Café. O Avança Café surgiu muito parecido com aquele programa do leite, que eu acho que vocês conhecem bem, né? O programa do leite, ele também busca a qualificação de startups e chama Ideas for Milk. Nós íamos fazer o Ideas for Coffee. Mas quando nós fomos desafiar as universidades, especialmente a UFLA, em Lavras, e a UFV, em Viçosa, eles disseram assim, os pesquisadores e técnicos, não, nós queremos desenvolver startups para fazer o trabalho com café. E foi nesse momento, então, que surge o Avança Café. Então, não é o Ideas for Coffee, mas é o Avança Café. O que é o Avança Café? Utilizando a estrutura dessas duas universidades, basicamente, nós temos condição de incubar novas empresas, construir, produzir essa nova empresa, formar jovens que monte a sua empresa, a sua startup para trabalhar com café. Nós podemos dizer que nós temos, desde 2019, 8.100 pessoas sensibilizadas para essas práticas, nós temos 59 projetos acelerados, 10 startups já estão no mercado, entre essas duas que eu falei para vocês agora há pouco, e temos 812 horas de capacitação feitas, quer dizer que muitas delas já estão gravadas, então a gente tem um potencial educativo, formativo, junto com as universidades para café, invejável. Estamos construindo agora, a partir deste final de mês, já finalizando as inscrições, já estamos chamando a inscrição do 4º ano, né? Do Avança Café
4.0. E aí esperamos que as equipes, né, façam as inscrições nas universidades, ou por meio do site que está em aberto, que é o avancacafé.com, e ali eles vão ter inscrição, vão ter condições de fazer inscrição de qualquer lugar do Brasil. Com a pandemia, a gente observou essa transformação, viu? Porque antes era presencial. Qualquer equipe de qualquer lugar do Brasil que queira trabalhar, queira fazer uma startup, desenvolver a sua startup, ela pode fazer. E o que aconteceu foi o que aconteceu no ano passado. Equipes de Rondônia, equipes inclusive de fora do Brasil se inscreveram para fazer o Avança Café. Então, hoje, nós temos disseminada esta prática, né, do Avança Café, com prática online e já bem configurada. Mas precisamos que as equipes se inscrevam, e é por isso que eu estou aqui para fazer essa conclamação até o final do mês, que as equipes se inscrevam no Avança Café. Quais são os critérios, então, para participar desse programa? Os pré-requisitos, na verdade? Muito simples. Basta ter uma equipe, que tem que ser no mínimo de 2 pessoas. A gente recomenda, viu, que tenha alguém da área da agronomia, que tenha conhecimento da lavoura do café, e o outro participante, se forem 2, né, que seja da área de TI, tecnologia da informação, porque nós sabemos que as startups, elas vivem dessa dicotomia, né? Um pouco de tecnologia da informação e comunicação e aquela informação básica daquele campo do conhecimento, nesse caso, o café. Então, a gente recomenda que, se for uma equipe mínima, pequena, de 2 pessoas, basta entrar ali do site avancacafé, tudo junto.com, avancacafé.com, e tem ali a ficha de inscrição. Basta isso. Se for estudante, se já tivesse formado, se não tiver feito agronomia, não importa. Importa é que ele apresente uma ideia, e aí as equipes do Avança Café vão fazer a seleção das equipes que têm mais promissão, que têm condição de entrar no programa. Aí depois é uma primeira seleção, um pente fino, né, para selecionar as ideias mais promissoras, e assim por diante, até chegar no final e eles receberem a premiação. Inclusive, a premiação é da Organização das Cooperativas Brasileiras, da OACB, que é nossa parceira desde o início, junto com a Embrapa e com as universidades, junto com também a FAENG, que é a Federação de Minas Gerais, né? E outras instituições que se juntaram à Avança Café nos últimos anos. É uma união de esforços, né, Antônio? A gente tem visto que as grandes transformações do meio rural são proporcionadas justamente pelas startups, né? Até as grandes companhias têm aderido a essas inovações trazidas por essas empresas disruptivas. Qual a importância hoje, então, das startups para a nossa cafeicultura? Para toda a agricultura, viu, Raíssa? Para toda a agricultura. Nós estamos observando que as agritechs entraram para ficar. E elas cumprem um papel muito importante. Nós estamos falando aqui, eu estou dentro da Embrapa, estamos falando da pesquisa agropecuária. Temos, como disse, toda uma estrutura de planos de trabalho de pesquisa que são bem complexos, né? Dentro da metodologia do trabalho científico necessário para se chegar a um resultado, para fazer com que avance o conhecimento na área da pesquisa com café. Isso é importante, mas nós precisamos ter a sociedade, como você falou, nós precisamos de empresas disruptivas que rapidamente nos deem uma resposta para problemas emergentes. É outro ritmo da sociedade com essas inovações, com o mundo da inovação que nós vivemos hoje. Então, é nesse cenário que a agricultura, como outras áreas do conhecimento, mas a agricultura tem se beneficiado muito de empresas desse porte das startups. Algumas são pequenas, eu já ia falar empresas de pequeno porte, mas algumas startups são empresas já de grande porte. Elas vieram dar uma solução de inovação e que entra no processo produtivo da agricultura. Então, o café, com essa potência que nós temos, histórica, né, do desenvolvimento brasileiro, né, colaborando para a balança de pagamentos há muitos anos, né? Então, nós não podemos deixar que o café ficasse para trás dessas oportunidades oferecidas pelas empresas nesse modelo das startups. E aí, nós começamos a ver que realmente tinha uma oportunidade importante de mercado para esse conhecimento das startups dentro do café.
Portanto, os resultados que as próprias startups nos deram, né, entrando no mercado, nós tivemos o lançamento na UFV na semana passada, que o CEO da Avanza, do Certificafé, falou conosco com entusiasmo sobre como hoje os pequenos produtores certificam as suas lavouras e o benefício que isso tem para conseguir colocar café de qualidade no mercado. Então, a gente que promoveu isso desde o início sente-se muito satisfeito em ver que realmente era necessário se ter estas práticas dentro do esquema do produtivo, do conhecimento dentro da Embrapa. Esse é o caminho, né, Antônio? Essa é a tendência do mercado. Nosso tempo acabou, mas você está convidado a voltar para a gente falar mais sobre café e sobre esse programa. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no @AgroMaisTV. Te espero amanhã. Tchau.